sua mente, tornando os seus pensamentos. Então, para a nossa verdade, uma vez que nós temos o nosso devocional diário, e dentro desse contexto nós temos então, prudente, nós temos a perseverança de pensar e levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. Hoje, para a nossa meditação, na leitura em classe, nós temos 2 textos para retratarmos nesta noite. O primeiro texto, Filipenses capítulo 4, versículo 1, e o segundo se há alguma virtude, se há favor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3 ao versículo 5. Porque, amados, na carne não milita, a carne não milita segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo toda a obediência de Cristo Jesus. Hoje já queremos trabalhar a ideia acerca do pensamentos e a batalha interna que acontece na vida do cristão. É uma área da nossa vida que iremos trabalhar, é o nosso pensamento. Então nós temos 2 textos base em classe hoje para retratarmos. A primeira carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, dos versos 8 a 9. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 aos versículo de número 5. Olhando para o nosso comentário e a nossa introdução, diz assim: na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma e vimos acerca da alma que é junto com o espírito, a inspirável dele. Ela compõe-se a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos síntese dos seus pensamentos, dos seus principais atributos: sentimento, intelecto, vontade ou intelecto. É a parte cognitiva, o aspecto racial da alma, compreendendo a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. E nessa lição estudaremos a respeito dos pensamentos. É interessante, pois, uma vez que nós estávamos falando da lição anterior acerca dos pensamentos, acerca dos atributos, tanto no quesito a alma como também no corpo, uma vez que quando nós olhamos dentro desse contexto, que iremos trabalhar acerca dos nossos pensamentos, visto que o capítulo de número 5, que nós havíamos trabalhado acerca dos atributos comunicáveis ao homem, uma vez que o homem ele é tricotômico, corpo, alma e espírito. E dentro desse contexto introdutório, hoje nós vamos falar um pouco acerca dos pensamentos, a área dos pensamentos na vida do homem cristão e da mulher cristã. Iremos trabalhar aqui, dentro dessa racionalidade, acerca desses atributos comunicáveis, como capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e também compreender. Hoje a palavra-chave hoje é pensamento. Para podermos iniciar
o ponto de partida, a minha pergunta é: como está o seu pensamento? Como você tem cuidado acerca dos seus pensamentos? Ou como você tem alimentado os seus pensamentos na sua vida cristã? E isso é uma pergunta interpessoal. Vamos para o primeiro tópico, uma visão introdutória. Primeiro tópico, a experiência de Adão e de Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro, no Gênesis, os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os trocos da possibilidade humana se manifestam. Originalmente na vida do primeiro casal, os aspectos racional, visto na capacidade de compreender, visto na capacidade de comunicação, compreender, são e governa o homem sobre a criação, em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Para todos esse processo, Adão e Eva usaram o intelecto racional, elaborando o pensamento e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia pensar. Olhando dentro desse contexto, esse contexto introdutório, acerca do ponto de partida onde tudo se originou, onde tudo se iniciou, desde a primeira comunicação, uma vez que Deus deu atributos comunicáveis ao primeiro casal. Atributos comunicáveis que Deus assim atribuiu ao homem, como o livre-arbítrio. Pois é interessante quando nós olhamos, por exemplo, a antropologia teológica. A antropologia nada mais é que o estudo do homem, é estudar o homem e o comportamento desse homem. E olhando esse comportamento desse homem chamado Adão e o comportamento dessa mulher chamada Eva, à luz da Bíblia, diante da perspectiva teológica, antropoteológica, podemos observar algo muito interessante dentro desses aspectos racional que Deus assim adotou para que o homem assim o tivesse. Podemos observar, por exemplo, o capítulo de número 1 do livro do Gênesis, versículo de número 26 ao versículo de número 28, por exemplo, e você que trouxe a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 28, só para podermos dar um ponto de partida, iniciando assim esse contexto. Diz o texto, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26 e 28. Diz o texto: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rasteja pela terra. E criou, pois, o homem à sua imagem, e a imagem os criou, homem e mulher os criou. Verso 8, e Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. Então, olhando dentro desse contexto bíblico, uma vez que, olhando nessa perspectiva, Deus, além de fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus atribuiu a este homem atributos comunicáveis. Por exemplo, atributos para que o homem tomasse decisões. Para que o homem pudesse assim escolher o nome dos animais, e o nome que esse animal fosse recebido, assim seria o seu nome. E olhando dentro desse contexto, nós podemos, como tudo se originou através desse casal chamado Adão e Eva, formado assim a imagem e semelhança do Criador, e o relacionamento interpessoal que Deus assim teve com eles, sem interferir
no processo pelo qual assim Deus constituiu para o homem. Você vai dominar, você vai se relacionar com os animais, dando nome a cada um deles. E aqui nós podemos ver algo muito interessante acerca entre o relacionamento do Criador e de Adão. É que Deus não interferia, ao contrário, Deus descia pela viração do dia para falar e se comunicar com Adão, e Adão assim se comunicar com o Criador. E isso aqui é muito interessante, pois trabalhando esta primeira ideia a respeito desta introdução, vemos nesse ponto de partida que Deus não interferia nas obrigações interpessoais do homem. Deus deu autoridade para ele e confiou a autoridade que estava sobre o homem. Deus confiou essa autoridade, é tanto que o homem tomava as decisões. Deus descia, se relacionava com eles. E aí, Adão, como foi o seu dia hoje? O que você tem feito? Conjecturando dentro desse contexto acerca desse assunto, pois é muito interessante. Mas é interessante também que dentro desse contexto introdutório acerca do primeiro casal, entre Adão e Eva, podemos ver algo muito interessante, além do intelecto, a capacidade de compreender, de raciocinar, de pensar, de tomar escolha, de tomar decisões. Nós podemos observar algo muito compreensível acerca desse contexto aqui, pois o texto nos mostra que, exemplo disso, o comportamento mental relativo também ao pecado. O poder também de se decidir estava sobre o homem, a capacidade de poder se decidir em não pecar, em não desobedecer, ser obediente, fazer a vontade de Deus. E diz o contexto que Eva pensou o que não deveria pensar e foi enganada. A primeira característica que vemos nesse contexto acerca de Eva foi a seta maligna. A seta maligna penetrou a mente dela e ela teve o poder de se decidir em poder escolher em ser enganada ou não ser enganada. E isso é tão interessante, pois o próprio Deus diz no livro do Gênesis que uma vez que mesmo ele dando esses atributos comunicáveis ao homem, de pensar, de se relacionar, do seu desenvolvimento intelectual, é algo muito interessante, porque Deus, quando colocou a árvore no meio do jardim, Deus disse: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Então Deus ali olha para o homem, olha para a mulher, mesmo eles tendo a capacidade de pensar acerca do que Deus havia dito para eles e proporcionado para eles, que comesse de tudo, do bom e do melhor que o Éden assim proporcionava. Mas Deus disse: olha, está vendo ali aquele fruto dela, você não deve comer, porque um dia o que você comer, você vai morrer. E a Bíblia vai nos mostrar nesse contexto, nessa primeira introdução, que Eva, ela pensou o que não deveria pensar. E o preço do pensamento foi a consequência do pecado. O pensamento errado traz consequência. E dentro desse contexto, traz consequência para o indivíduo que pensou, desejou, aceitou e resolveu praticar. Visto que há duas maneiras pelo qual o homem pode pecar. Primeiro, pode pecar pelo pensamento. Através do pensamento, os olhos é a segunda opção, é o desejo desenfreado. E a última opção é a prática, exercendo. Pois Tiago, capítulo de número 1, verso 15, Tiago diz que a cobiça, uma vez concebida, ela dá luz ao pecado. E esse pecado, sendo consumado, gera no homem, ou no indivíduo, a morte. Tiago diz que o primeiro casal que teve o relacionamento com Deus, teve o contato com Deus, mesmo eles pensando, eles desejaram e resolveram desobedecer. E dentro desse contexto, nós podemos ver que, semelhantemente, Adão não pensou o que Adão
não pensou o que deveria. Adão não pensou o que devia pensar. Ou seja, o que Adão deveria fazer, Adão não fez. Fez totalmente ao contrário do que Deus havia dito para ele. Por isso que quando nós olhamos, por exemplo, Efésios capítulo de número 6, a partir dos versículos de número 10, ele orienta todo cristão tomar assim as armaduras de Deus. E a primeira armadura é o capacete da salvação. O capacete da salvação fala dos dados inflamados investidos das ciladas do inimigo. Pois uma vez que a mente vazia se torna oficina do diabo. Se você não ocupar a sua mente, não ocupar os seus pensamentos com as coisas que é pura, que é plena, saudável e que vem de lá do alto, você vai se ocupar com as coisas da terra e você vai se embaraçar com as coisas daqui. Adão resolveu ocupar a sua mente com aquilo que não deveria, visto que ele tinha muitas obrigações. E nós, como bom cristão, nós não devemos ocupar a nossa mente com aquilo que não é puro, que não é agradável, que não é amável e que não vem dos céus. Tiago diz, antes pensai naquilo que vem de lá do alto, que é puro, que é pleno, é compreensível, e nisto nós devemos assim pensar. Outro texto para partirmos para o próximo ponto, Gênesis capítulo, por exemplo, Timóteo, capítulo de número, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 14. Vamos dar uma olhada acerca desse contexto para irmos para o segundo ponto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, o capítulo de número 2 e o versículo de número 14. É um texto muito interessante, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Ó, peraí. Não foi eu que disse, foi a Bíblia. E quem leu foi a diaconisa Janiele. 1 Timóteo. Esse daí também. 1 Timóteo, por gentileza, capítulo de número 2, também, versículo de número 14. É esse mesmo. Isso. Então, olhando dentro desse contexto bíblico, nós podemos ver que quando Paulo vai escrever a Timóteo, Paulo diz claramente, olha Timóteo, dentro desse contexto, o primeiro a ser enganado não foi Adão, e sim, a mulher foi enganada. Sendo ela enganada, ela também compartilha com o seu marido. Pois a consequência não recaiu apenas sobre a mulher, mas também a recompensa recaiu sobre os dois, pelo qual assim o Senhor confiou. Mas é interessante que, diante do contexto acerca dos pensamentos, você vai observar que, quando eles pecaram, período da consciência, que Adão e Eva pecou, se despertou. Nesse período, eles resolveram dizer, Adão disse, não foi eu, foi a mulher que tu me deste. A mulher olha e diz, não foi eu não, a serpente me enganou e eu comi. Mas é interessante que Deus, como não aceita desculpa, Deus sentencia tanto o homem, quanto a mulher e quanto a serpente. Deus está dizendo assim, eu quero saber quem foi o culpado. Alguém pode chegar, me apresentar e confessar o seu erro? Adão disse assim, eu acho que eu prefiro me esconder. E aí a escolha que Adão teve acabou também fazendo com que Deus ali sentenciasse o homem e a mulher. Dizendo, não, você agora vai aprender a trabalhar e dar valor ao suor do teu rosto. E para a mulher, não, para você também, você vai aprender que no momento de parto você vai sentir grandes dor. E outra coisa, o desejo do seu filho não será para você, mas será do teu marido.
E a serpente disse assim: acabou, enganei. Aí ele olha e diz no Gênesis 3,15: e porém inimizade entre a tua semente e os teus descendentes. Esta te ferirá a cabeça e tu. Eu disse: também tem sentença para você também. Lá na frente a gente se encontra. Mas o do homem foi imediato, tanto o homem quanto a mulher, e acabou ali sendo expulso do jardim. Vamos para o 2, o conceito e origens. Vamos lá. O pensamento são processos muitos constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimento, sonos, imagem, a despeito do mistério da mente humana. Sabe-se que ela se origem de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externo, ambientais, experiências do cotidiano, podem também ser uma combinação desses fatores. Qual que seja a origem do pensamento, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo, aprovando ou reprovando. E isso é tão interessante, pois quando olhamos dentro desse contexto, acerca da origem dos nossos pensamentos, uma vez que isso nasce internamente como indivíduo, ou seja, toda criança, todo ser humano já nasce com essa origem de pensar, com essa origem de se decidir, já nasce na sua vida interna com essas capacidades. Coisas no intelecto que nos dá a possibilidade de imaginar, sonhar, pensar, desejar. Isso tudo faz parte do nosso intelecto, uma vez que o intelecto está voltado à alma do indivíduo. Voltado à alma, os desejos que esse indivíduo assim tem, sonha, quer obter. Então tudo isso está englobado na vida do indivíduo desde quando ele nasce. Visto que o homem só para de pensar quando morre. Quando morre, aí não tem como ele pensar a respeito de mais nada. Pois uma vez que morre, para quem é salvo, vai para debaixo do trono, mas para quem não é salvo, a Bíblia diz que para ele segue o juízo. Então, olhando dentro desse contexto aqui, é algo muito interessante, pois vamos dar uma lida também em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5. Vamos trazer aqui mais uma ilustração. Uhum. Olha aí. Olha que coisa interessante. O Jeremias, o capítulo 17, é pelo menos o verso 5. O Jeremias olha e diz assim, no meio do povo. Assim diz quem? Pronto. Jeremias está dizendo, a responsabilidade não é minha, quem está dizendo é Deus. Assim diz o Senhor. Ponto final. Primeira pergunta de Jeremias, assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia e faz da sua carne o seu braço. E aparta o seu coração do... Jeremias disse, o homem, a carne aqui, o braço, fala do intelecto, da sua capacidade. Jeremias chega no meio do povo, Jeremias olha para o povo e diz assim, ó, quem está mandando dizer para vocês é o Senhor. Vocês deixaram de confiar no Senhor, de se voltar o coração para Deus, para confiar na força do braço, na força do intelecto, na força do entendimento. Mas olha o capítulo de número 9, por exemplo, versículo de número 23 de Jeremias.
para compreendermos dentro desse contexto. Jeremias capítulo de número 9, versículo de número 23, é um texto muito interessante. Jeremias 9, versículo de número 23. Diz assim, ó o texto: assim diz mais uma vez, assim diz não se glorie o sábio na sua, nem o forte na sua, nem o rico na sua. Verso 24, mas os que se gloria, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu e faço destas coisas me agrado. Deus diz: quer se gloriar? Glorie apenas em me conhecer. Não se glorie. O sábio fala do intelecto, da capacidade, do desenvolvimento do homem. Ele diz assim: se você confiar no seu intelecto aí, Deus tem toda a sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria. Ele diz assim: o sábio não se glorie, porque a sua sabedoria é terrena. Aí ele diz assim: o forte, eu vou dizer para você, você acha que você é forte? Mas Jeremias diz assim, Jeremias chega a dizer que os fortes, eles perdem a sua força, ele perde o seu vigor. Como a flor do campo, que quando vem o sol escaldante, assim murcha. Mas ele diz: aqueles que esperam na palavra do Senhor renovarão as suas forças. Aí ele diz assim: para os ricos, você que é rico e se gloria na sua riqueza. Aí o Senhor diz assim: gloria antes nisso, em me conhecer. Deus disse assim: eu vou compartilhar uma glória com você, e essa glória é você me conhecer. O conhecer aqui é ter um relacionamento, é ter intimidade. E sabe o que é interessante? Não é ter intimidade de você com Deus, é Deus ter intimidade de você com Ele. O nosso relacionamento interpessoal só se dá com Deus porque é Ele que se relaciona ao indivíduo, e não o indivíduo a Ele. Deus é que se dá a ser conhecido, por isso Ele diz: me conheça, e saiba que eu sou misericordioso, e eu que faço juízo e justiça na terra. Eita glória, o Senhor diz assim: eu que faço juízo e justiça na terra, me conheça. Por quê? Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, para entendermos dentro desse contexto acerca do conceito, acerca da origem dos pensamentos, nós só adquirimos essas informações, por exemplo, uma vez que nós já somos cristãos. E essas informações estão todas na Bíblia. Todas as informações acerca do nosso pensamento, acerca de conhecermos o nosso pensamento melhor, o desenvolvimento do nosso pensamento é só através da Bíblia. Diga, presbítero Nailson. Vanglória. Exato. Exatamente. 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 E é tão interessante isso, pois o único conhecimento que a terra terá acerca de Deus é só no milênio. Quando Cristo vier com a igreja, estabelecer o seu trono milenar na terra, e a igreja estiver regindo as nações com ele, nós estaremos lá, diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento, porque ele se revelará na forma de Deus pelo Filho. Visto que Deus não se revelará na sua totalidade, mas na forma do Filho, Deus se revelará e a terra se encherá do conhecimento. Como as águas cobrem o mar.
Isso é, toda a terra ouvirá acerca de quem Deus é. Visto que hoje nós pregamos o Evangelho da Graça, e nós temos dentro do período deste Evangelho da Graça, por exemplo, os 4 Evangelhos acerca de Jesus Cristo, de quem fato Ele é, Ele foi, Ele continua sendo. Quando nós vermos Ele face a face, nós tiraremos todas as nossas dúvidas por inteiro. Mas isso aí é algo para outro dia, outro misterinho que eu estou preparando aí, mas vamos dar continuidade aqui. Vamos para o 3, característica dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode constituir na mente conceitos silenciosos ou barulhentos, simples ou complexo, neutro ou coloridos. Quanto às imaginações, já tivemos desde a infância, do ponto de vista moral. Os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são frutos de experiência sensoriais. A mente cria a parte de conteúdos que obtém por meio dos órgãos, dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, nariz. Por isso, abaster-se de toda a aparência do mal é necessário, é essencial. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Delas podem surgir gravíssimos pecados, como violência, imoralidades sexuais, mentira, ciúmes e maledicência. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a característica acerca dos nossos pensamentos, uma vez que, olhando dentro desta capacidade imaginária que nós temos, por exemplo, como nós podemos ver, nós temos o poder de silenciar pensamentos interpessoais, como, por exemplo, criar cenas no nossos pensamentos, ou podemos criar, por exemplo, cenas agressivas, cenas barulhentas, cenas apenas imaginárias. Nossa mente tem uma capacidade incrível. Mas o interessante é que, por mesmo que nós temos esta capacidade incrível que é a nossa mente, que tem algo extraordinário que Deus colocou no homem, que às vezes a gente, desde pequeno, às vezes nós, quando chegamos numa idade adulta, nós pensamos em coisas que nós fizemos lá quando era pequeno. Exato, por exemplo, essa capacidade que nós temos é extraordinária. Mas quando nós temos essa característica de pensar, por exemplo, coisas internas, mas também a possibilidade de experimentarmos os pensamentos externos, por exemplo, você olhar para um exemplo, suponhamos que você olha para esta igreja, como nós estamos aqui, e temos a capacidade de observar e imaginar essa igreja, às vezes, rapaz, a igreja lotada. Isso a mente tem o poder brilhante de fazer. De olhar com os olhos naturais e imaginar de forma interior. E isso é tão interessante que a mente trabalha todos os sentidos do nosso corpo. A mente trabalha a mão, o sentido da mão, do nariz, do olfato, tudo essas características caracterizadas a nossa mente, ela faz algo fantástico. Visto que, por exemplo, para algumas situações, os médicos diagnosticam uma pessoa, por exemplo, quando o cérebro dela morre, para de funcionar, foi-se como se fosse a alma do corpo. Para o médico, ele diz, não, ela já morreu. O coração pode estar pulsando alguma coisa assim, mas se a mente parar aqui, já foi. E isso é algo extraordinário que a nossa mente faz.
Como a mente tem o poder de, mesmo a pessoa estando ali entubada, como eu já vi testemunho, eu creio que você já viu, a pessoa estava ali entubada, mas os sentidos dela estavam aguçivos, ela estava ouvindo, ela estava vendo, mas o cérebro trancou, fez com que os movimentos das mãos, dos tatos, não se movimentasse, a boca não falasse, travou de uma vez, como se fosse um estado de inconsciência. Mas a pessoa está enxergando normalmente, ela está vendo tudo, ouvindo, mas ela não consegue, o cérebro não manda mais a informação para o corpo, logo ela não consegue pegar, não consegue sentir, não consegue nada. Em alguns pontos específicos, as pessoas dizem que olha e vê a pessoa apenas sair lágrima do rosto, apenas lágrima saindo dos olhos. Mas a pessoa que está naquela condição ali, só ela e Deus sabe coisas internas. E em outros sentidos aqui, ele chega a nos dizer que nós não devemos alimentar a nossa mente com coisas impuras. Por exemplo, com filmes agressivos, filmes de violência, imoralidade sexual, maldade, mentira. Tudo isso a nossa mente tem um poder extraordinário de absorver, ou de você aceitar, ou de você deletar. E isso cabe uma questão interpessoal do indivíduo. É mais ou menos você fazer um exemplo, uma pessoa ali que sofreu um acidente, suponhamos que a pessoa não conhece a Jesus, mas a pessoa naquele momento, alguém fez o apelo para ela aceitar Jesus. Se ela fez a confissão de fé e você tem a possibilidade de dizer, não, eu creio que essa pessoa aí aceitou Jesus, ela foi salva. Mas ali, meu irmão, ali agora, dali para lá é só ela e Deus. De forma física, ela testifica, mas interna. Porque a boca tem que estar ligada com o coração. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se creu aqui dentro, a boca tem que expressar, dizer assim, eu creio. E isso é algo interno do indivíduo quando se trata nesse contexto, na característica do pensamento. Por isso nós não podemos ter o poder de julgar, pois visto que o julgamento cabe-se de duas formas, externa e interna. O indivíduo pode julgar a pessoa internamente ou julgar externamente. Como Jesus disse para que se entrasse uma mulher vestida indiscretamente, e o homem assim desejasse, o desejar com o seu coração é com o pensamento, visto que já deitou-se com ela, já pecou com ela. Então vamos andar aqui, vamos para o 2, sugestão dos pensamentos. Primeiro tópico, gestão dos pensamentos, imperativo, ético e espiritual. A epístola aos Filipenses, repleta de referência ao sentimento ou à emoção. Não sem razão, tem entre seus epítetos e de epístola da alegoria. Mas possui também um contentamento, um contundente afirmação acerca do Paulo. Apresentar o aspecto positivo do emprego da mente. O uso do pronome indefinido, tudo abre uma ampla possibilidade de pensamento, qualificando com os objetivo, verbos honesto, justo, puro, amável e de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso de imperativo afirmativo
Pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir um controle do processo mental e não deixar conduzir por pensamento aleatório ou indestrutivo. Como temos gerados nossos pensamentos? Essa é uma grande pergunta. Como temos gerado os nossos pensamentos? Vamos dar continuidade aqui nesse contexto aqui. Vamos lá. Quando nós olhamos, por exemplo, essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, tratando esse contexto pelo qual nós lemos no capítulo de número 4, versículo de número 8, por exemplo, como texto áureo desse contexto, Paulo diz: tudo quanto aos irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e que se há virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então Paulo vai usar esses adjetivos para destacar acerca dos nossos pensamentos, mostrando alguns pronomes destacados nesse contexto aqui do capítulo de número 4, versículo de número 8. E é interessante, pois, quando ele trabalha esses adjetivos acerca desse contexto, ele vai dizer que esse contexto trabalha a ideia no quesito de uma vida cristã que o indivíduo deve ter, mostrando que, primeiro, ele deve pensar no que é verdadeiro, ele deve pensar no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, e o que é de boa fama, e que tenha virtude, e ele digo, digno de louvor. Então, dentro desse contexto aqui, quando ele trabalha esses adjetivos aqui, ele chega a uma conclusão específica, ele diz, digno de louvor. E quando ele usa esse adjetivo do imperativo aqui, afirmando aqui é pensai, indicando tratar-se de uma conduta ativa. Então Paulo está dizendo, o indivíduo não pode apenas pensar nessas coisas, ele tem que ter atitude, ativar de forma prática. Ele está dizendo, se você pensa tudo isso, demonstre na prática, desative isso aí, ponha em prática. E isso é tão interessante, trabalhando essa característica tão notável e tão relevante, pois a Bíblia diz que se você conhece, mas não pratica, logo o seu conhecimento não serve para nada. Aqui ele está falando de quem pensa nessas coisas, e por último ele diz, nessa virtude digno de louvor, ele diz, pense, mas faça, haja, tenha atitude, tenha iniciativa, contudo tenha conduta. Não é apenas pensar, mas também é praticar. E isso é tão interessante, e compartilhando dentro desse contexto, e uma intimidade interpessoal. Uma vez eu cheguei em casa, minha mulher disse bem assim, mas por que você não me beija? Eu falei, rapaz, eu tenho lá um pensamento de que querer te beijar. Eu falei, se o desejo é seu, chegue, eu estou ali, vá lá e, atitude, se veio no seu coração, o desejo pintou aqui dentro, realize. O discernimento, quando estamos em culto, quando Deus fala com alguém, é assim, sim ou não? Ou você guarda, fica no seu banco aí e diz que eu não vou falar não. Não, você tem que expor e pôr em prática. Deus mandou aqui dentro, aqui, meu irmão, diz assim, não, Deus mandou aqui na cachola, aqui, você está ali remoendo no canto ali, e não tem atitude, não tem demonstração nenhuma. Desculpe, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa e vai fazer.
E isso será digno de louvor. E eu, compartilhando nesse contexto, a minha mulher falou assim, você não me beija, você não me beija. Eu disse, meu amor, eu estou com tanta coisa para fazer, eu estou lá com pensamento agora. Não, se você pensou aí na cachola, eu estou aqui. Entende? Então é mais ou menos isso na vida prática. É uma questão prática. O pensamento, se veio no seu pensamento, é de Deus, filtrou aí na cachola, é de Deus, vá para cima, não fique com medo não, não se encovarde não. E trabalhando esse imperativo, pensai indica tratar-se de uma conduta ativa. E dentro desse contexto, é algo muito interessante que ele diz que assumir um controle do processo mental não é se deixar conduzir por pensamento aleatório ou intrusivo. E dentro desse contexto é ter controle, é ter o discernimento direitinho de saber quando é a mente que está falando aqui ou é o espírito que está falando aqui. Para não cair dentro da questão do emocionalismo. E tomarmos esse cuidado, ter discernimento, ter controle. Pois a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, mas o seu pensamento não, meu irmão. Ele é meio atrapalhado. Exatamente. Exatamente. O extremo religioso é uma doença. O extremo também é uma doença. A pessoa pensa que tudo é pecado, tudo é pecado. E o próprio pensamento pode adoecer a alma do indivíduo. E a alma adoecida adoece o corpo. Adoece o corpo. E aí nós precisamos... Não. Muito obrigado. Meu Deus. Olha para isso. Verdade. Uhum. Meu Deus. Nossa. Rapaz. É. Não, eu imagino. Intrusivo, é isso. Meu Deus, é um conflito interno terrível, né? Meu Deus. Uhum. Uhum. É. Também.
Meu Deus. É verdade. E a gente precisa ter essa maturidade para poder termos esse discernimento, saber orientar, instruir a pessoa, né? O extremismo também deixa o crente com a mente bagunçada. Se você não souber trabalhar as informações acerca das compreensões das coisas, meu irmão, você, em vez de ajudar a pessoa, você acaba piorando a situação dela. Pode ser também. É um negócio terrível. É. Mas amém. Vamos voltar para cá, para a gente darmos continuidade, para a gente começar já daqui a pouco finalizar. Então, olhando dentro desse contexto, nós finalizamos aqui, por exemplo, olhando o texto de Romanos, capítulo 1, versículo de número 21, versículo de número 22. O texto de Romanos 1, versículo 21 e 22 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscenos, obsceno-lhes o coração insensatos. Olhando acerca desse contexto, podemos observar quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, podemos observar, uma vez que Paulo falando acerca daqueles que tiveram o contato em conhecer a Deus, vai mostrar que Deus vos entregou as paixões infames deste mundo. Deus vos entregou as paixões infames deste mundo. Porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E prova disso, há um homem na Bíblia que ele virou comida de bicho apenas porque não deu glória a Deus. E ele virou comida de bicho. Mas olhando dentro desse contexto aqui, é algo muito interessante que Paulo disse assim: olha, eles tendo o conhecimento de Deus, eles não glorificaram a Deus, como Deus lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscenos. Você está com pressa? Calma, já está terminando. Já está terminando, calma, Diácono Railson. Vamos para o 2. Acima da técnica. Em nossos dias, há uma profusão de técnicas, gestão de pensamento. São estratégia de valores relativo em que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito mais além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de lá de cima e não das que são da terra. Pensar além da ciência temporária através de percepções e discernimentos espirituais, ou mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade, além de encher nosso coração da esperança que não traz confusão.
a visão celestial infinitamente superior, todos os sistemas dessa vida inferior, enferma e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, você encontra apenas na palavra de Deus. Isso é tão interessante que as orientações de Paulo, quando Paulo sempre vai escrever dentro de algum contexto, ele vai sempre falar que nós devemos pensar acerca das coisas que vêm lá do alto. Pois uma vez que quando nós observamos, por exemplo, que a palavra de Deus vai muito além, e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que vêm de lá do alto. E eu tenho uma boa resposta para você. A tua solução vem de lá do alto. A tua solução vem de lá de cima. Pense nas coisas que vêm de cima, porque a tua solução vem de lá e não vem da terra. E olhando dentro dessa descrição, por exemplo, podemos citar um texto aqui de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 5. Paulo diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. O que nos faz pensar acerca das coisas que vêm de cima é o Espírito que nos faz pensar as coisas que vêm de lá. Então, quando olhamos dentro desse contexto aqui, a orientação de Paulo para nosso contexto é: pare de pensar mais na terra e comece a pensar mais nas coisas que vêm do céu. Não fique apenas pensando nos sistemas deste mundo. Não fique pensando solução nas coisas aí, de tentar coisas técnicas humanas. A única técnica que temos é a palavra de Deus. E o que está escrito nela é suficiente. Vamos para o 3 aqui. Recursos espirituais. A leitura bíblica é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos inspirados e verdadeiro, eterno. Essa disciplina espiritual, meditar e refletir, pensar de maneira dita, exigir o emprego da vontade, decisão, o querer, produzir sentimento elevado, amor, alegria, paz, pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. Então, tudo que podemos aprender e ter uma vida espiritual saudável, tudo começa pela leitura da Bíblia. O Salmo de número 1, por exemplo, versículo 1, 2 e 3, versículo 1 e 2, diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. O Senhor disse para Josué no capítulo 1, versículo de número 8 e 9, diz assim: Josué, não se aparte desta lei, mas medita nela de dia e de noite. Quer ter uma vida próspera, bem-sucedida, medite na Bíblia, medite na palavra de dia e de noite. Não é errado ter ou desejar o emprego dos sonhos. Não é errado.
Mas medite sempre na Bíblia, porque dela vem a minha e a tua resposta. Jesus disse em João, capítulo de número 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque nela convém ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O Salmo de número 119, verso de número 9, ele diz que como purificará o jovem o seu caminho? Ele diz, observando conforme a tua palavra. O verso 11, ele diz, guardei a tua palavra do lado de fora. Não, ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, do lado de dentro, para não pecar contra. O Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3, João diz que bem-aventurado é aqueles que lê, bem-aventurado é aqueles que ouve, bem-aventurado é aqueles que guardam as palavras da profecia, as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, para você ter uma vida aí, uma vida bem sucedida, você ter um ministério bem sucedido, ter êxito na tua pregação, ter resultado na tua vida conjugal, ministerial, em todas as áreas, leia a Bíblia. Os maiores conselheiros que temos na terra está escrito na Bíblia. Você quer um homem conselhador, além de Jesus, que é o nosso modelo, vá conversar com Jó para você ver. Você quer um bom conselhador? Vá conversar com Abraão. Isso você só conversa com ele aqui, ó. Quer conversar com mulher sábia? É só aqui, ó. Está aqui. Elas têm resposta, como passar por luta, por provação, como passar por qualquer situação. A Bíblia sempre tem e terá resposta. Ela é a nossa revelação, e Paulo disse para Timóteo, no capítulo de número 3 da segunda carta, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus, é proveitosa para corrigir, redaguir na justiça, para educar o homem, a fim de que o homem seja aperfeiçoado e habilitado para toda a boa obra. A Bíblia te habilita, não para viver nessa terra, mas te habilita para você viver no céu. A Bíblia não habilita o homem para viver nessa terra, nunca foi o propósito de Deus. A Bíblia habilita o homem para morar nos céus. E isso é muito interessante, por isso nós somos tão exemplar e educado, porque nós não somos cidadão daqui, somos cidadão dos céus. E devemos nos portar e nos comportar como cidadão de lá. Vamos aqui para o 3, que eu já preciso finalizar. 3, batalha na arena do pensamento. Influência espiritual. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas com verdadeiro bombardeio, inclusive espiritual, como Paulo escreve, a luta travada nos lugares espirituais. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração ou mente, pois pensamos influenciar nossos pensamentos desejosos e decisões. Por exemplo, na versão NTLH, que é a tradução na linguagem de hoje, diz: tem cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Judas, Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixam Satanás influenciar o seu pensamento e fazer ninho em sua cabeça. Tiveram fins trágicos. Olha aí.
Isso é muito interessante, pois quando olhamos a questão das nossas batalhas internas, batalhas espirituais no campo da nossa mente, visto que Paulo chega a dizer que a mente é como uma fortaleza, que essa fortaleza só pode ser impenetrada pelo poder da palavra de Deus. Paulo está dizendo que são mentes cauterizadas, que psicólogo não consegue ter acesso. Psicólogo não tem acesso e não resolve o problema. Mas o poder que a palavra tem, destrói fortaleza. E isso aqui é tão interessante que ele fala sobre uma batalha espiritual que acontece na vida interna do homem. Batalhas que talvez você está dormindo e você pega dormindo travada e você tenta acordar e o corpo não reage. Você fala, meu Deus do céu, eu tive um pesadelo aqui, uma mente aqui. Aqui dentro o pesadelo acontece. Pela seta do diabo. Acontece dentro da mente do homem. E olhando a questão desse contexto, ele diz que a Bíblia adverte que devemos guardar no nosso coração. O coração fala da mente do homem. Guardar no coração. Quer ver algo interessante? Você quer conhecer o estilo de pregação de alguém? Veja o quanto ela lê, o quanto ela estuda de Bíblia. O quanto ela expõe de Bíblia é o quanto o pensamento dela se alimentou. Você vai ver diante de uma pregação se a pessoa vai falar mais coisas secular, coisas dessa vida, ou coisas de que ela estudou à luz da Bíblia. É como se alimentasse mais das tragédias da terra do que das coisas que provêm da palavra de Deus. E isso é tão interessante que nós devemos guardar nossa mente, blindar nossa mente como um capacete da salvação. E olhando a descrição da Bíblia NVT, da NTLH, que é a nova versão transformadora, na linguagem de hoje, ela diz o texto, tenha cuidado com os seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E ele diz, olha, Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixam Satanás influenciar os seus pensamentos, fazendo ninho em sua cabeça. E a pergunta que eu tenho para nós nesta noite é, com que temos alimentado a nossa mente? Visto que esses dois personagens não servem de exemplo para nós cristãos. Tanto Judas como Ananias, nenhum deles tem nenhuma influência para a nossa vida cristã. Judas, ele teve o melhor mentor, o melhor psicólogo, o melhor pastor, o melhor mestre, mas mesmo assim ele resolveu deixar Satanás fazer ninho na sua cabeça. E nós devemos fugir desses pensamentos malignos, visto que a Bíblia diz que só Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de paz para aqueles que já o reconheceram Cristo como Salvador, pois aqueles que ainda não conheceram ainda permanecem debaixo da sua ira. E o pensamento que Deus tem a respeito dele é pensamento de justiça. Porque se a graça não alcançar, a justiça alcança. E após a morte, o que resta é apenas o juízo. Vamos concluir o verso de número 2. Cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. E não nutrir pensamento distorcidos de si mesmo, que produz complexo de inferioridade ou superioridade. Purificar a mente dos maus pensamentos
vigiar contra a mentira e todo tipo de engano, livrar-se da extração, intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes. Ih, rapaz, acho que não está escrito isso aqui não, tá? Rede o quê? Eu acho que ninguém aqui anda nesse projeto aí não. Que fica a mentir, que produz fadiga, ou pelo menos influencia. Contribui relacionamentos saudáveis, contendas, contendas verbais, gera pensamentos aflitivos e perturbam a mente. E perturbam a mente. Deixa eu anotar esses negócios aqui. Dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Olhando para o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida prática cristã, além da oração, nós temos a vigilância. A vigilância é um dos primeiros requisitos para a oração. E olhando dentro desse contexto, nós podemos entender que tem pessoas que têm o pensamento como um excesso de inferioridade. Se sentir incapaz e outra superior. Devemos tomar esse cuidado de não sermos melhor do que ninguém e também de não nos rebaixar. Tá? E nós devemos tomar esses cuidados aí, pois a palavra de Deus já nos orienta acerca de tanto nós nos sentirmos inferior, incapaz, como também o excesso também de sentirmos melhor do que alguém nesse contexto. Só para finalizarmos aqui, podemos observar o último texto bíblico de Provérbios, capítulo 12, versículo 18, para finalizarmos nesse contexto. Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 8, só para finalizarmos esse contexto. Ih, rapaz, como é que é? Lê de novo aí, varão. Olha aí. Tem sábio aqui? Glória a Deus. Presbítero Nailson, por gentileza. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Creio que nós aprendemos algumas recomendações acerca desta lição, em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Hoje concluímos a aula, estava com a aula atrasada. Está tudo ok lá, Biriba, com as aulas lá? Está atrasada também? Quem são os professores?